Eu gostaria que você me acompanhasse nesse gráfico aqui para você entender mais ou menos como que a elite global ela consegue tocar os seus negócios nesse mundo que é governado pelo sistema república. E foi assim que eles, ao derrubar a monarquia, que seria o único regime capaz de contar a verdadeira história do nosso Brasil e do nosso continente América, mas a república vem já com tudo pronto para distrair o gado e fazer com que as pessoas percam a sua capacidade de raciocínio. Você sabia que 97% das pessoas no mundo não raciocinam, embora elas pensem que elas sempre raciocinaram, mas isso não é uma verdade. Porque quando a República entrou com o seu poder e a sua ferramenta maciça chamada televisão, eles já vieram para incapacitar a pessoa de raciocinar. Então veja nesse gráfico mais ou menos que eu quero mostrar para você, e eu quero usar esse gráfico como uma ferramenta de entendimento para que você possa entender o que realmente esse sistema fez com as pessoas no mundo. Você está vendo aí? Esse é o gráfico com um bonequinho. E esse bonequinho, vamos supor que é ou que são as pessoas após a monarquia. O sistema república, ele para trabalhar e para que ele venha a ter um comando sobre as pessoas, então ele cria um projeto. E esse projeto ele vem para que tudo desse certo para a elite global, que hoje se conhece como Illuminati, e algumas pessoas como os judeus da ONU. Então eles criam então um programa, e através desse programa eles fazem com que você venha realmente a entender o que nós estamos querendo passar para você aqui nesse momento. Então veja através desse cronograma, desse desenho, um desenho gráfico, é exatamente o que eles fizeram e é exatamente o que hoje acontece no mundo. Veja, o ser humano é dotado de duas formações: a formação do pensamento e a formação do sentimento. De onde sai o pensamento no ser humano? Da glândula pineal, que a Bíblia chama de mente. E de onde sai o sentimento? Do coração. O coração, ele produz sentimento. E a glândula pineal, que é a nossa mente, produz pensamento. E o ser humano, ele só passa a raciocinar, a usar seu raciocínio, quando ele une o pensamento com o sentimento. Uma pessoa que só pensa e não sente, ela se torna presa do sistema religioso, do sistema político que aí está. E uma pessoa que só sente, mas não pensa, ela também se torna presa. Então aí se tem duas elites. A elite global cria aqueles que são ricos, e os ricos na Terra são aqueles que não sentem, mas pensam. Daí vem os grandes pensadores como Freud, como Einstein, como Montesquieu, como Sócrates, Platão e vários outros que entram na galeria dos grandes pensadores. Esses grandes pensadores, e hoje também na atualidade os que estão na mídia, na televisão, são aqueles que, para estar no status quo, que a mídia quer que eles estejam, do ponto aonde eles chegaram no topo da supremacia, de ter uma vida fácil, uma vida financeira no topo, uma vida financeira forte, eles têm simplesmente que aprender a técnica de pensar, mas não de sentir. Enquanto que o gado não pode pensar, o gado tem que sentir. Enquanto que os donos de empresa, os capitalistas, eles não podem sentir, apenas pensar. O gado não pode pensar, só podem sentir. E aí eles trabalham com isso dentro
composição chamada Igreja Evangélica, Igreja Católica, Judaica, Muçulmana, Hinduísta. E esses que estão lá dentro, o povo que está ali dentro, ouvindo o sermão do líder religioso chamado pastor, chamado rabino, chamado sheik. Esses que estão ali, que são os fiéis, eles só podem sentir o que é falado nesses lugares religiosos. Então o gado, eles só podem sentir, eles não podem pensar. Porque se eles passarem a pensar, é um problema para a elite global. E só quem pode pensar são aqueles que a elite global escolheu para serem os seus agentes aqui na Terra, no nosso meio, aqueles que vão governar sobre o povo gado. Esses sim têm que pensar, mas eles não podem sentir. Porque se esses que estão trabalhando para a elite global começar a sentir, vai ser um problema. Porque a pessoa que pensa e ela passa a sentir, ela passa a raciocinar. E o gado, que não pode pensar e só pode sentir, se ele passar a pensar, ele também passa a raciocinar. E esse raciocínio seria a bancarrota da elite global, mesmo que eles estejam com todo o poder que você imagina nesse mundo. Então esse gráfico está mostrando aí o que realmente você é. Você é um ser pensante e um ser sentimental. Você tem uma mente que pensa e um coração que sente. Por isso que na Escritura está escrito que o Criador sonda mente e coração, ou seja, ele sonda pensamento e sentimento. Se você é aquela pessoa que só sente, mas não consegue pensar, você é escravo do sistema e você faz parte do gado. Se você é aquela pessoa que só pensa e não sente, você também faz parte do sistema, mas você tem uma vida social melhor que a do gado. Esse é o caso dos maçons, são os casos das sociedades secretas. E ali então nós queremos te deixar claro: o povo gado, a partir do momento que surge a televisão no mundo, o gado passa apenas a aprender a sentir. Ele sente medo, ele sente ódio, ele sente raiva, ele sente revolta e ele simplesmente age pelo sentimento. E toda pessoa que age pelo sentimento, ela age por impulso. E a elite construída pela elite global, que são os grandes pensadores, que são donos das maiores empresas, como várias das empresas que eu poderia estar citando o nome aqui, mas não vou fazer propaganda. Você já conhece muitas, como empresa de bebida, empresa de comida, de automóveis. Esses são os grandes pensadores. E esses homens têm que ser frios, eles não podem sentir. Porque se eles sentirem, eles vão sentir a necessidade de ajudar o pobre. E a elite global não quer que o pobre seja ajudado pelos agentes que eles levantaram e que são também dominados psicologicamente pela ação apenas de pensar e não sentir. O próprio Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, tem um vídeo na internet que mostra claramente dizendo: se os escravagistas deixassem os negros pensarem, eles jamais teriam sido feitos escravos. Você veja que essa questão de pensar é muito importante. Eles diziam entre si: olha, nós não podemos deixar os escravos pensarem, porque se eles pensarem, eles não vão ser mais escravos nossos. Os brancos diziam assim, os senhores dos negros, dos escravos diziam: olha, se nós deixarmos os negros ou os escravos pensarem, nós perdemos o poder sobre eles. Muitos casamentos às vezes terminam porque numa briga de casal está envolvido mais sentimento, que leva os dois a tomar atitudes pelo impulso, do que pensar. Se o marido parasse para pensar, ele diria: eu não vou falar isso para minha esposa, porque isso vai feri-la e ela vai ficar magoada, e vice-versa. Mas não é assim que acontece. O gado da República de 1889 até 2016 foi, todos eles, trabalhado para apenas sentir. E o sentimento leva as pessoas a agir por impulso. E é do impulso, e é por causa do impulso, que tem muita gente atrás das grades, preso porque tomaram uma atitude, porque mataram, roubaram, agiram conforme ou inconforme os padrões da lei, e hoje estão presos. E só deixaram para pensar depois que fizeram a besteira.
E é esse o gado que a elite está criando. Quando uma pessoa está dentro de uma igreja evangélica, católica, muçulmana ou judaica, ela só vai entrar ali e ela só vai permanecer se ela aprender a sentir. Ela só pode sentir, ela não pode pensar. O gado não pode pensar. O gado que pensa vira rebelde. O gado que pensa vira endemoniado, desigrejado, desviado. E a Bíblia, que está ali dentro da religião, quando nós tiramos a Bíblia de dentro da religião e trazemos ela para o campo social, aí nós conseguimos entender o quanto nós estamos sendo enganados por esses líderes religiosos, que muito também enganados, pensando que são pastores, passam a arrancar das pessoas dentro do sistema tudo que elas têm, sem que elas jamais venham levar em conta que elas estão sendo lesadas e também enganadas por um falso culto, falso evangelho, chamado pregação em cima de um palanque que eles chamam de altar, quando a Escritura mesmo diz que aquele que trouxer a outro evangelho seja anátema. Quando alguém te dá um versículo, meu amigo, o pai do versículo é o capítulo, recorra ao capítulo que você vai entender o versículo. Você não precisa de um líder em cima de um palanque, que ele chama de altar, para fazer um culto, entre aspas, para fazer você tentar entender que aquilo ali é uma pregação. Não é pregação. Ele está te induzindo ao erro e está te levando para o mesmo erro que ele também está. Porque um cego que guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. O Salvador Yahushua morreu no madeiro. O nome dele não é Jesus. E ele morreu no madeiro, não foi numa cruz. Ele morreu no madeiro como dízimo. E dízimo não é 10%. Dízimo é morte. É animal morto. Por isso que ele foi como ovelha. Porque o principal animal que caracterizava o dízimo era a ovelha. Ela vinha em primeiro lugar. Depois vinham os outros animais. Eu quero deixar bem claro para você. Antes de você tomar qualquer atitude pelo sentimento, no seu trabalho, na sua casa, não tome atitude por impulso baseado somente no que você está sentindo. Sentindo pelo que você ouviu, ou pelo que te falaram, ou pelo que você está vendo. Consulte primeiro o seu pensamento, a sua glândula pineal, para que a atitude que você tomar, ela seja a melhor atitude que você já tomou na sua vida.